$25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Olá pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. Já é de algum tempo que eu venho falando aqui no canal a respeito da quarta revolução industrial, a velocidade com que tudo isso está ocorrendo, a inteligência artificial, a automação, a substituição de trabalhos humanos por trabalho de máquinas. E uma das substituições que mais me intriga é a substituição das áreas militares, a polícia, a marinha, a aeronáutica, esses trabalhos sendo substituídos pela inteligência artificial. Inclusive isso já chegou recentemente aí no Brasil, como eu já mostrei aqui em outros vídeos. Os próprios filhos de Bolsonaro foram até Israel buscar aí equipamentos de inteligência artificial, como os próprios drones militares. E é esses drones que realmente me intrigam, pois uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês é: o que serão os gafanhotos descritos por João no livro de Apocalipse? Será que faria referência a drones militares? Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Antes de passar esse vídeo por completo para que vocês possam entender, eu quero ler junto com vocês o livro de Apocalipse no capítulo 9, a partir do versículo 1, e observar também essa reportagem que eu já tinha mostrado uma vez aqui no canal, que é realmente muito interessante. O futuro da guerra, ela é do portal R7, do próprio Edir Macedo, da Rede Record, que diz assim: robôs poderão decidir o momento para atacar. Equipamentos militares autônomos poderão avaliar um alvo e apertar um gatilho sem interferência do ser humano. E aí a gente começa a raciocinar, Uma inteligência artificial, um drone militar desses aí, ou qualquer um outro tipo de robô ou inteligência artificial que possa decidir se pode atirar num ser humano ou não por conta própria, é realmente algo assustador e algo preocupante. O livro de Apocalipse, assim como boa parte das escrituras, a gente sabe que foram mensagens figurativas para que nós possamos entender aí uma certa mensagem. Não somente nós, mas as pessoas que viveram há alguns anos atrás, há centenas de anos atrás, há milhares de anos atrás, ou pelo menos 2000 anos atrás, quando tudo isso foi escrito e começou ali a ser compilado. Então foram mensagens figurativas para que essas pessoas pudessem entender. Hoje, 2000 anos depois, muitas das coisas que estão escritas lá, a gente já consegue decifrar e entender o que é realidade ou não. Observando o capítulo 9 do livro de Apocalipse, aí resta esse questionamento para a gente. Será que esses drones militares, que lembram muito o enxame de gafanhotos, fazem parte daquilo que ele estava querendo nos dizer para os dias futuros, para os dias de tormentos da grande tribulação? Vamos dar uma lida aí e eu vou soltando os trechinhos do vídeo para que a gente possa fazer essa junção. Bom, ele começa assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Então deram para essa estrela, que no caso foi um anjo caído, por exemplo, a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele uma fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do próprio abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o de escorpiões da terra. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. Eles receberam ordens para não causar dano nem à obra da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo do Criador na testa, ou seja, aquelas pessoas que estavam sob o jugo, sob o domínio do próprio anticristo, aqueles que colocaram a marca da besta, que aceitaram, que se submeteram a isso. Aparentemente a gente vê aí a história que um anjo caído, ele abriu ali um
o abismo, como está escrito aqui, e surgiu uma grande fumaça. Eu imagino que essa grande fumaça possa ter sido uma certa bomba nuclear ou algo assim, que possa ter feito um grande estrago. A fumaça foi tão grande que escureceu o sol e os céus. E de lá acabaram saindo esses gafanhotos que irão perseguir o homem aí com certas instruções. É interessante a gente pensar nisso, pois eles têm certas instruções. No caso, não atacar o meio ambiente. A gente vê que o próprio sistema luta arduosamente para essa proteção do próprio meio ambiente. A Agenda 21 está aí para isso. A gente viu isso até mesmo em Davos, onde o próprio Bolsonaro disse que o Brasil estaria fechado com a Agenda 21. O meio ambiente tem que estar casado com o desenvolvimento, nem para um lado, nem para outro. Hoje, 30% do Brasil são florestas, então nós damos sim exemplo para o mundo. O que pudermos aperfeiçoar, o faremos. E nós pretendemos estar sintonizado com o mundo na busca da diminuição de CO2 e na preservação do meio ambiente. Dessa forma, entendemos que temos muito a oferecer aos senhores e gostaríamos, e muito, de fazer parcerias para o bem-estar dos nossos povos. Thank you. Obrigado. Cabe a mim também enfatizar a grande beleza que o Brasil oferece. Muito obrigado mais uma vez por se fazer presente. Pois hoje, 8 bilhões de pessoas, quase chegando a 9 bilhões, que é o que temos aí no mundo atualmente, essas pessoas é que causam problemas ao próprio meio ambiente. E a elite mundial tem muito medo disso, pois o meio ambiente é onde viverá aí, esse mundo é onde viverá os próprios descendentes deles. Então eles não podem deixar que essa grande quantidade de pessoas destrua esse meio ambiente. Ok? Para esses gafanhotos foi dada a ordem de não prejudicar o meio ambiente, apenas seguir, perseguir aquelas pessoas. E na sequência diz assim: e não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Bom, nesse exemplo, o vídeo que eu mostro para vocês, é claro, ele vai causar ali a morte. E é claro que esses gafanhotos, quando tudo isso acontecer, como está escrito aqui, atormentarão tanto os homens que eles terão medo até mesmo de que algo possa acontecer. Mas a agonia será tão grande e as dores que sentirão são tão grandes por conta deles que eles procurarão a morte, mas como uma forma de castigo, eles não conseguirão morrer aqui nesse mundo físico. Essa mensagem ela é algo que é bem interessante assim da gente ver e deve ser estudada mais a fundo. Eu estou pegando aqui de uma forma superficial para que a gente possa fazer esse questionamento. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro e o rosto deles parecia rosto de humano. Os cabelos deles eram como cabelo de mulheres e os dentes como os de leão. Tinham carcaças como couraças de ferro e o som de suas asas eram como o barulho de muitos cavalos e carruagem correndo para a batalha. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Se você observar, as informações aparentemente parecem bater muito, né? E na sequência a gente vê assim: e tinha um rei sobre eles, um anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e em grego Apolion. Interessante a gente pensar sobre isso, pois o próprio antimessias, o próprio anticristo, esse único líder desse governo mundial que está para vir aí, ele vem
por conta de que sociedades, como por exemplo a própria maçonaria, luta arduosamente para que ele consiga reinar por meio da própria inteligência artificial, controlando o mundo todo de uma forma física. Assim ele será como o próprio Criador, onisciente, onipresente e onipotente por meio da própria tecnologia. O próprio símbolo da maçonaria, é claro, é o próprio símbolo da nova ordem secular, da nova ordem mundial, o próprio símbolo do próprio antimessias, que no caso é aquele olho que tudo vê. E mais interessante ainda é saber que em dado momento, de quando o cara está dentro da maçonaria, conforme ele vai subindo ali nos graus, ele vai recebendo instruções a respeito do nome do Criador. Ele recebe uma instrução sagrada, que no caso seria uma trindade chamada Jabulon, e em dado momento ele recebe também a instrução de que o nome do verdadeiro Criador dos céus e da terra não é nenhum desses que nós conhecemos, mas sim Abaddon. E para que não fique só em minhas palavras, vou colocar aqui um trecho do professor Leandro Quadros, aquele da Adventista do Sétimo Dia, o qual eu já questionei ele diversas vezes aqui a respeito de princípios de dízimos, ofertas, templo físico, sacerdócio físico, mas acabou que nunca exatamente me respondeu e até hoje aguardo uma resposta dele. Em um dos seus programas, ele revela tudo isso sobre a maçonaria, mas com um certo medo de assumir, sim, que os caras estão adorando ao próprio Satanás, ao próprio anjo do abismo, como ele mesmo fala. Quando o candidato é elevado a certos graus da maçonaria, ele começa a receber a revelação de que Deus tem alguns nomes diferentes além de Gadu. Um desses nomes é Jabulon. E mais um detalhe. Chega um momento em que a pessoa recebe na maçonaria, Tito, a revelação de que o nome de Deus é Abaddon. Você sabe, amigo telespectador e ouvinte da Rádio Novo Tempo, que nome é este na Bíblia? Se você ler Apocalipse 9:11, você vai perceber que o nome Abaddon se refere ao anjo do abismo, ou seja, ao diabo. Não estou dizendo que o irmão maçom é satanista, longe disso. É incrível ver como é clara a verdade, né? Mas que ele mesmo ali não consegue dizer exatamente e nem mostrar que esses caras estão realmente errados, se colocando na posição ali de um professor, de um líder religioso da Adventista do Sétimo Dia. Ele não consegue falar para os caras que eles estão sim fazendo algo satânico. Se você ler Apocalipse 9:11, você vai perceber que o nome Abaddon se refere ao anjo do abismo, ou seja, ao diabo. Não estou dizendo que o irmão maçom é satanista, longe disso. Mas é claro que a gente pode entender tudo isso, pois o professor Leandro Quadros trabalha em uma emissora de televisão e a maioria dessas emissoras elas são totalmente controladas pela própria maçonaria. Não é à toa que o próprio piso ali do programa dele é um piso xadrez, que faz referência ao próprio piso maçônico, aquela dualidade entre o branco e o preto, que eu já mostrei várias vezes aqui no canal. Inclusive eu já mostrei aqui várias vezes que a própria maçonaria controla as emissoras de televisão, principalmente essas emissoras que trazem aí programas religiosos, pois a política e a religião é algo que eles controlam bastante. O próprio Silas Malafaia também já mostrou isso pra gente. Pastor, o senhor tem que meter o pau na maçonaria na TV. Aí eu digo assim, sim, e no outro dia eu saio do ar. Será que você não tem sabedoria nenhuma, meu irmão? Então é algo que a gente pode fechar todo o nosso raciocínio e pode entender o porquê, o medo dele de fazer essas coisas. Mas eu pergunto para vocês, quanta coincidência, não é? Será que os gafanhotos mesmo aparentemente seriam drones ou máquinas com inteligência artificial para fazer certas coisas, que receberão ordens e farão apenas aquilo que lhe foi imputado? É algo que possa fazer a gente pensar, vendo que tudo isso foi escrito de forma figurativa e hoje muitas das coisas já podemos ver debaixo de nossos olhos. Eu peço que você deixe aí nos comentários o que é que você acha a respeito disso, pois somente assim, juntos, nós crescemos em conhecimento. E é claro, de acordo com as informações forem aparecendo, eu vou fazendo novos vídeos para que todos nós possamos ficar informados. É por isso que eu peço que você compartilhe essa mensagem, eu peço que você deixe seu like para que o YouTube recomende isso para mais pessoas. Não esqueça de me seguir também nas redes sociais. Valeu, pessoal, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo.